amiga, amigo, aqui é o Paulinho Boa Pessoa. Mas você sabe que pode me chamar de amigo, né? Um pedido muito especial, o canal é novinho, é um bebê. Então eu preciso agora que você se inscreva no canal para fortalecê-lo. Só tem um jeito de se tornar um canal forte, tendo inscrição, a sua inscrição. Então eu vou pedir a você, se inscreva, acione o sininho, mas por favor não limite isso apenas à sua pessoa. Fala com a vizinha, a da esquerda, da direita, da frente, a de trás. Aquele seu ente querido, a prima, a tia, o vô, a avó, a filha, a afilhada, a prima de primeiro grau, a prima de segundo grau. Fala com todo mundo, fala com a família inteira. Se inscreva no canal novo do Paulinho Boa Pessoa. É o único jeito que ele tem para crescer no YouTube, é com a nossa inscrição. Por favor, eu conto com você, ok? Posso? Que isso é sério, hein? Prometeu, tem que cumprir. Você vai fazer isso por mim? Faz assim, pra você não esquecer, já se inscreve agora. Logo abaixo do vídeo tem inscrever-se. Já se inscreva nesse instante. Pronto, acione o sininho. Valeu, tá certo? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a Catiane. E você sabe, eu trabalho como cobradora de pedágio. Eu trabalho na rodovia dos Bandeirantes. Eu tô nesse emprego já tem um bom tempo, Paulinho. São quase 8 anos. E em pedágio, parece que não, mas a gente vê cada coisa, além de artista. De repente eu tô aqui no pedágio e chega, sabe, aquele artista famoso, cantor, ator, apresentador de TV. Ô Paulinho, até você já passou na minha cabine aqui. Obviamente que talvez indo a Bebedouro, sua terra natal, e Ribeirão Preto, a terra onde mora sua mãe, mas você já passou por aqui. Paulinho, eu vejo cada coisa por aqui. Carros luxuosos que chegam, carrinho ruim, caindo aos pedaços. Aquele carro que você fica até com dúvida se ele vai conseguir sair da cabine do pedágio. Aliás, às vezes não sai mesmo. Você acredita que eu já tive que empurrar o carro? Já tive que... já trabalhando de madrugada, eu já tive que ajudar a empurrar o carro, porque não tinha movimento no pedágio. Já tive que ajudar a fazer isso. Caminhoneiros com os olhos vermelhos de cansaço, famílias animadas indo viajar com criança, bichos, cachorros que latem, cachorros que querem lamber, e também gente estressada voltando do trabalho, bufando de impaciência, porque a fila do pedágio não anda, e depois ainda reclama com a gente. Porcaria, vocês além de cobrar ainda demoram esse tempo todo, como se eu fosse culpada. Eu não tenho culpa de nada. Eu na cabine 4. A cabine 4 é dela que eu quero falar. Eu quero falar da cabine 4. É lá que, na maioria das vezes, eu passava as minhas madrugadas vendo a vida desfilar diante dos meus olhos por poucos segundos. O tempo de um pagamento, um troco, um olhar apressado. Eu na cabine 4, ou guichê 4, que fica bem no meio da praça de pedágio. É uma posição estratégica, pelo menos os meus colegas aqui é que falam, né? Nem muito no canto e nem muito no centro. Apenas visível. Durante os dias normais, olha, chegam a passar por mim, vão anotando aí, gente,
2.000 veículos por turno, 2.000 recebimentos. Em feriados prolongados, esse número, ele dobra fácil. Eu já cheguei a atender, num dia só, assim, no meu turno, tá? 4.500 carros num único dia. No fim do expediente, a minha mão parece uma borracha de tanto apertar botão, entregar troco, dar tchau, dar o recibo de pagamento. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Eu sonho com isso. Você acredita? Eu sonho com isso. Os carros são infinitos, moedas escorrendo pelos dedos, buzinas distantes, como ecos do além. Às vezes eu sonho com isso tudo. A minha jornada, na maioria das vezes, ela vai das 22, começa às 10 da noite, até 6 horas da manhã. Eu prefiro sempre o turno da manhã, é claro. Ver o dia nascer, sentir o movimento das primeiras horas. Mas quando você trabalha à noite, tem uma coisinha que eu gosto também. Eles pagam um adicional noturno, que faz uma bela diferença no final do mês. E para quem é mãe solo, que é o meu caso, eu sou mãe solo, antigamente mãe solteira, agora mãe solo, cada centavo conta. Meu filho, o Kaique, é a minha vida, Paulinho. Ele tem 10 anos e ele me espera em casa, às vezes enrolado num cobertor, com a minha mãe sentada no sofá. Ele dorme ali até que eu chegue. Televisão às vezes ligada, baixinho, só para não deixar a casa em silêncio total. Ela nunca diz, mas eu sei que a minha mãe só vai dormir de verdade depois que ouve a porta se abrir e eu trancá-la. Mãe é mãe, né? A gente para ela é uma eterna menina. A verdade é a seguinte: trabalhar à noite aqui na Rodovia dos Bandeirantes é uma experiência que muda a gente. No começo eu achava tranquilo, menos trânsito, à noite, né? Menos trânsito, menos estresse, o silêncio parecia até um presente. Mas com o tempo eu fui percebendo que o silêncio da madrugada carrega algo estranho. Traz um peso, uma presença, algo que eu não sei explicar direito, mas que me acompanha em cada turno. É como se a rodovia respirasse viva e inquieta enquanto o mundo dorme. Hoje, eu estou escrevendo essa carta para você porque eu quero te contar alguma coisa das mais estranhas que eu vivi no guichê de número 4 de madrugada. E vou dizer mais, você que está ouvindo, se acha que tudo que eu vou dizer aqui é invenção de uma mulher mãe solo, cansada, estressada, cabeça cheia, eu faço um desafio com quem duvidar. Que passe uma madrugada ali, entre 00:30 e 3 da manhã. Esse é o horário, tá? 00:30 e 3 da manhã. Sem celular, sem distrações. Só você, o vidro da cabine, a luz fria de dentro, o farol dos carros vindo como se fossem olhos distantes, e depois a gente conversa. A primeira coisa estranha que aconteceu foi numa quarta-feira e dela eu nunca mais vou me esquecer. Era mês de junho, um frio, mas um frio cortante, que parecia entrar pela roupa e fincar nos ossos. O tipo de frio que faz o vidro da cabine embaçar por dentro e a gente desejar uma garrafa de café quentinho, quentinho, como se fosse ouro. Eram 2:30 da manhã. A estrada estava vazia, silenciosa, o tipo de silêncio que faz o barulho do próprio coração parecer alto demais. Foi quando apareceu um carro, um Opala desses antigos, mas o carro, ele era muito bem conservado, reluzente até demais, sob a luz amarelada do poste. Os faróis do Opala estavam acesos, mas a impressão era de que iluminavam menos do que deveriam. Os vidros do Opala eram escurecidos
impossível de se ver quem estava dentro. Lá vem o Opala. Quando ele se aproximou bem da cabine, eu consegui distinguir. Ele era Bordeaux, se é para definir uma cor. O Opala era da cor Bordeaux. Aquele Opala chegou, parou devagar no meu guichê, o de número 4. Como se soubesse exatamente onde parar, no ponto exato. Ele parou, brecou ali. Suspirei, ajeitei o casaco e disse como sempre: boa noite. Nenhuma resposta. Olha, até aí tudo bem, eu não estranho, porque inúmeras são às vezes o povo. Aqui eu estou fazendo um parênteses. O povo, Paulinho, dá muito mal educado. Quantas e quantas vezes eu dou boa noite, ou se for durante o dia, bom dia, e não vem resposta do outro lado. Então veja, na primeira expressão minha, que é uma coisa que a gente aprende quando começa a trabalhar como operadora do pedágio, é cumprimentar cada usuário. Então eu dei boa noite e não obtive resposta, mas até aí tá. A má educação está sempre presente. Por um segundo, achei talvez não tivesse ouvido, ou a pessoa fosse mal educada mesmo, mas então o vidro desceu devagar. Tão devagar que eu pude ouvir o som do motorzinho. Um chiado arrastado me arrepiou. E quando o rosto do motorista apareceu, eu senti algo gelar dentro de mim. E não foi por causa do frio que fazia aquela madrugada. Quando eu olhei no rosto do motorista, ele era um homem pálido, um homem incomum. A pele dele parecia sem vida, feito cera. Os olhos eram fundos, tão fundos que pareciam buracos escuros. E o mais assustador, os olhos dele não brilhavam. Nada. Eram olhos opacos, sem nenhuma luz. Como se houvesse algo nele que não pertencesse ao nosso tempo, não pertencesse ao nosso mundo. Ele estendeu a mão, segurando uma nota de R$20. E foi nesse momento que um cheiro me atingiu. Um cheiro podre. Um cheiro de carne estragada, de coisa sem vida. Forte, ácido, como se alguém tivesse aberto uma geladeira esquecida há meses, onde uma carne havia passado do seu tempo. Por um segundo, o meu estômago revirou. Eu tentei manter a expressão firme, profissional, como eu havia sido treinada para fazer. Peguei o dinheiro sem respirar, já buscando o troco com pressa que mais ou menos ficava certo para cada quantia. Meus dedos tremiam levemente. Entreguei o troco num gesto rápido para o motorista e, treinado, eu já falei: boa viagem, senhor. Silêncio no ar de novo. Ele não respondeu. Só ficou me encarando. Aqueles olhos me encarando como se quisessem ver além de mim, dentro de mim. Foram segundos, mas pareceram minutos. Eu senti então um suor frio, apesar do frio, que fazia. Eu senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. E então, sem que ele dissesse nada, ele fechou o vidro. O barulho característico de novo do motorzinho. Vidro fechado. O Opala saiu, arrancou devagar, deslizando pela pista até desaparecer na escuridão da estrada, como se fosse sugado por ela. Foi. Ele não desapareceu porque andou, porque foi veloz. Ele desapareceu como se desfizesse. Fiquei olhando aquilo imóvel. O cheiro de podridão ainda estava no ar. Um cheiro muito forte, quase insuportável de ignorar. Toquei meu próprio rosto, tentando me convencer de que aquilo era real. Então um arrepio percorreu meu braço. E registrei o carro, como de costume,
mas nada apareceu no sistema, como se ele nunca tivesse passado ali. No dia seguinte, ainda abalada pelo que tinha acontecido, eu comentei com o Renato, meu supervisor. Era início de turno, a gente estava tomando um café na salinha, aquele café forte e amargo da máquina que mais parece água de asfalto. Então o Renato escutou o meu relato com um sorriso assim de canto de boca. E no fim ele soltou: "Ah, o que você viu aí deve ter sido o motorista fantasma. Todo mundo já viu esse cara do Opala." Eu fiquei olhando para ele, esperando que completasse com um "tô brincando", né? Eu tô falando isso para te assustar. Mas não. Ele só deu de ombros como se fosse algo corriqueiro. Eu achei que fosse piada dele, ou uma tentativa de descontrair. Mas, nos meses seguintes, conversando com os outros colegas durante as trocas de turno ou nos intervalos curtos, eu fui ouvindo histórias, relatos parecidos, sempre um carro antigo, sempre de madrugada, sempre o mesmo homem pálido com aquele olhar que atravessa, e o cheiro, aquele cheiro insuportável de coisa morta. Alguns diziam que ele aparece sempre no mesmo ponto da rodovia, ali perto do quilômetro 68, outros juravam que ele para em guichês diferentes, mas só entre 2 e 3 horas da manhã. O que todos tinham em comum era o arrepio na espinha e a sensação de que estavam olhando para algo que não devia mais estar neste mundo. Só que este relato que eu acabo de fazer era apenas o começo, só o começo. Porque teve uma noite em que a energia caiu nas cabines todas do pedágio. Algo extremamente raro de acontecer, já que os guichês, eles têm geradores próprios justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas naquela madrugada, por algum motivo, o gerador demorou para funcionar. Foram uns 2 minutos no escuro total, assim, absoluto. 2 minutos que pareceram uma eternidade. Era por volta de 00:10, 00:15. Eu estava sozinha no guichê, o número 4 para variar. O colega da cabine ao lado tinha ido ao banheiro e ainda não tinha voltado. O breu era total, era completo. A única luz vinha da lua, fraca, escondida atrás das nuvens. O vidro da cabine refletia minha silhueta e o silêncio da rodovia era quase absoluto. De repente, eu escutei batidas na porta lateral da cabine. 3 batidas secas. Me arrepiei na hora. Achei que fosse o colega voltando, mas quando abri a portinhola de comunicação e chamei por ele, ninguém respondeu. Esperei alguns segundos. Escutei de novo aquele toque, toque, toque. Dessa vez, na parte de trás da cabine. Senti um arrepio percorrer a minha espinha. Ninguém tem acesso à parte de trás a não ser os próprios funcionários. Olhei pelo espelho lateral, forcei a vista, mas não vi nada. Pensei em sair, mas alguma coisa me dizia para eu não fazer isso. Resolvi ficar ali, quieta, tentando manter a calma. Foi então que eu ouvi algo que me fez gelar. O som da maçaneta da minha porta de cabine girar. Eu ouvi quando a maçaneta girou. Entendi que era alguém que estava tentando entrar, porque a cabine, para quem não sabe, ela é trancada eletronicamente, mas sem energia. A trava é destravada, ela fica inativa.
Corri para segurar a maçaneta por dentro e senti uma leve pressão do outro lado. Sabe quando você segura a maçaneta e sente que tem alguém forçando? Isso mesmo, como se alguém estivesse tentando entrar à força ali. Mas de forma contida, como se quisesse ver até onde eu iria permitir que isto ocorresse. Fiquei então ali, segurando firme e o coração disparado. Eu teria que perguntar quem era. Quem está aí? Quem é? Quem está aí? E nenhuma resposta. Segurei por mais alguns segundos, até que do nada a pressão do outro lado cessou. E logo em seguida, as luzes voltaram. Tudo religou. O rádio chiou, o computador acendeu e a maçaneta ficou imóvel. Eu não tive dúvida. Não tive dúvida, corri para fora da cabine assim que eu consegui. E claro, lá fora não tinha ninguém. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. As minhas mãos suavam tanto e tanto que mal consegui segurar a caneca com café. Senti a boca seca, o coração disparado. Quando o colega voltou do banheiro, eu olhei para ele com os olhos arregalados. Eu ia contar o que vi, mas parei. Só falei: eu preciso trocar de turno. Pelo menos por uns dias eu vou ter que trocar de turno. Ele me olhou com estranhamento, mas não perguntou nada. Acho que ele viu o estado em que eu me encontrava. Eu consegui, sabe, a troca naquela semana. Então eu fui para o turno da tarde por uns dias, só para poder recuperar o fôlego. Mas não demorou muito, eu voltei para a madrugada. Você sabe, dinheiro é dinheiro e mãe solo não tem o luxo de recusar hora extra e nem adicional noturno. E aquele adicional me fazia muita falta. Mas sabe, Paulinho, boa pessoa, e você que está acompanhando esse relato, tem uma história que eu considero a mais impressionante até hoje. A mais perturbadora de todas as minhas histórias. Foi em novembro, no feriado de finados. Aquele feriado já traz um peso diferente. Parece que o ar muda, fica mais denso, fica mais silencioso. As estradas estavam mais vazias do que o normal naquela noite. A maioria das pessoas viaja mais durante o dia, então o fluxo tinha diminuído bastante. Eu estava no guichê, o de número 4, olhando os faróis distantes surgirem de tempos em tempos, quando um carro branco se aproximou devagar. Era um Fiat Uno. Não era novo, antigo. Um Fiat Uno branco antigo. O capô do carro estava amassado, como se tivesse batido em algo recentemente. O farol do lado esquerdo brilhava fraco, quase apagado. O que me chamou a atenção de imediato foi o vidro do motorista. O vidro do motorista estava quebrado, coberto por um plástico grosso, preso com fitas adesivas. O plástico tremia com o vento, fazendo um barulho estranho, como se sussurrasse alguma coisa. O carro parou, e dentro dele havia uma moça. Era uma moça morena, cabelos escorridos e ao mesmo tempo molhados de suor, mesmo com a temperatura fresca. Nós estávamos em novembro, mas não fazia calor, estava até meio frio. Os olhos dela estavam muito abertos, muito mesmo. Pareciam prestes a saltar das órbitas e estavam fixos em mim, como se eu fosse a última pessoa viva do mundo. A moça me olhou e disse assim para mim: "Me ajuda, me ajuda." Ela disse assim, quase que num sussurro. A voz era baixa, fraca, mas vinha carregada de desespero e de dor. Quando ela disse aquilo, "Me ajuda", aquilo me gelou na hora. Eu me inclinei assim para frente, preocupada, tentando ver melhor o que estava acontecendo. Eu achei que fosse sequestro,
aquele carro tão suspeito, aquele plástico na janela ao invés de vidro. O que aconteceu, moça? Foi a minha pergunta para ela, a que devia realmente existir. O que aconteceu, moça? O que foi, moça? Ela tremia. As mãos apertavam o volante com tanta força que os dedos estavam esbranquiçados. Ela olhou rapidamente, assim, pelo retrovisor, e depois ela voltou a olhar para mim. Ele tá vindo. Ela me disse, ele tá vindo. Ela disse sem mover os lábios. Ele me segue. Quem? Eu perguntei com o coração acelerado. Quem? Ela engoliu seco e eu vi uma lágrima escorrer pela bochecha da moça. Eu não sei o nome, mas ele apareceu na estrada. Tava de pé no meio da pista. Parecia gente, mas não era. Eu desviei, eu bati e ele sumiu. Mas agora ele tá me seguindo, sempre atrás, sempre olhando, sempre me seguindo. Nessa hora o plástico no vidro trêmulo fazia um ruído que aumentava a tensão. A moça olhava para os espelhos o tempo todo e os olhos em pânico. Eu falei para ela, encosta o carro, encosta aqui no acostamento, eu vou chamar a polícia, eu posso ajudar. Eu falei tentando manter a calma, mas ela balançou a cabeça desesperada. Não dá, ele só aparece quando o carro está rodando. As palavras dela caíram como uma pedra no fundo do meu estômago. Ela me olhou então pela última vez, como se tivesse se arrependido de ter parado. Como se conversar comigo tivesse colocado a moça em perigo. E então, sem esperar mais nada, ela acelerou. O Uno arrancou com dificuldade, fazendo um barulho estranho, e desapareceu na pista escura. Eu fiquei ali, parada, imóvel, com as mãos ainda suspensas perto do vidro, olhando a traseira do Fiat. O Uno se afastou na escuridão da pista. A luz traseira dele tremia intermitentemente, como se o carro fosse desmanchar a qualquer momento. Senti um aperto dentro do peito, uma angústia que eu não sabia explicar de onde vinha. E então eu vi, no retrovisor, no canto do acostamento, entre o breu e o clarão esporádico de um poste distante, estava ele, uma figura escura, alta demais, magra, de um jeito antinatural, como se os ossos estivessem esticados além do limite humano. Ele não tinha rosto visível, mas os olhos, mesmo naquela distância me atravessaram. Eram vermelhos, não um vermelho comum, mas um brilho opaco, profundo, como brasa sufocada em cinza. Um calor morto, um aviso. Eu fiquei paralisada. Senti as pernas formigarem, a respiração travar. Pisquei rápido, como se tentasse acordar de um pesadelo desperto. E então, ele não estava mais lá. Olhei ao redor pelo espelho lateral, pela janela lateral, nada, nenhum vulto, nenhuma sombra. Só o silêncio cortante da madrugada e o barulho da rodovia ao longe. Me encostei no banco tentando controlar o tremor das mãos. O turno ainda tinha horas pela frente, mas eu só queria estar em casa com o Kaique, meu filho, ouvindo ele falar dos desenhos que assistiu, sentindo o cheiro de café que a minha mamãe costumava coar quando eu chegava do trabalho. Ah, se eu pudesse estar com eles. No dia seguinte, logo cedo, antes mesmo de dormir, eu entrei nos grupos internos dos funcionários. É comum trocarmos mensagens ali, alertas de trânsito, acidente e informações de plantão. E foi lá que eu li a notícia.
uma das atendentes do turno da manhã havia postado aquela notícia. Alguém sabe me falar sobre o Uno branco que capotou logo depois da praça? A polícia está por aqui desde 7 horas da manhã. Fiquei gelada. O coração disparou. Eu corri para o grupo dos supervisores, onde as informações eram mais precisas. Fiat Uno branco, capô amassado, vidro coberto com plástico, motorista, uma mulher sozinha, bateu em alta velocidade e capotou várias vezes. Morte no local. Nenhum outro veículo envolvido. Aquela descrição não me deixou com nenhuma dúvida. Era ela, a moça da madrugada, a do olhar desesperado, da voz trêmula, a que disse que ele estava vindo. Dizem que foi distração, que aquela moça cochilou, que se perdeu na pista escura, que talvez ela tenha dormido mesmo ao volante. Mas eu sei, eu vi o medo nos olhos dela. Eu ouvi a urgência na voz. Ela de fato fugia de alguma coisa, fugia de alguém, de alguma coisa que não devia existir. Mas aquela não foi a única vez que eu senti que algo errado acontecia nas madrugadas da Bandeirantes. Tem mais histórias, várias. Olha, tem um homem que passa a cada 15 dias sempre no mesmo horário, 2h50 da manhã. O rosto desse homem completamente enfaixado, como se ele tivesse sofrido queimaduras ou algum tipo de acidente grave. Ele usa sempre um boné azul desbotado e óculos escuros. Mesmo de madrugada, ele nunca tira aqueles óculos. Ele também nunca fala. Ele só estende o dinheiro com as mãos pálidas, de dedos finos, quase translúcidos. Eu já tentei puxar conversa com ele, fazer algum tipo de pergunta, mas ele apenas vira o rosto como se o som da minha voz o incomodasse. E quando acelera, o carro dele nunca faz barulho. Barulho nenhum. Nem de motor e nem de pneu. É como se o carro dele deslizasse pela pista. Já fui confirmar a placa nos registros? Não consta. Nenhum veículo com aquela descrição foi identificado. Nenhuma placa registrada. É como se ele nunca estivesse ali. E também tem um caso de uma criança. É um garotinho de pijama azul, com desenhos de foguetes. Esse menino aparece andando sozinho na pista às 2 da manhã. O operador do monitoramento viu esse menino pela câmera e avisou pelo rádio em pânico: Pessoal, atenção, tem uma criança na rodovia, perto do quilômetro 74, lado direito. Foram acionadas as viaturas de ronda e fui eu mesmo acompanhar pelas telas. Eles chegaram rápido com sirene baixa, porque eu me interessava, criança sempre me toca muito, eu já pensava logo no meu filho. Vasculharam o acostamento com lanternas potentes, gritaram, reviraram cada canto, nada. Nenhuma criança, nenhum vestígio. Voltaram com a cara de interrogação, dizendo que talvez fosse um engano, uma ilusão causada pela luz. Mas eu vi o vídeo. O menino de pijama olhou para a câmera e sorriu. Ele até acena para a câmera. É impressionante. Esse menino é coisa que impressiona. Também tem o caso de uma senhora idosa. Essa senhora idosa, ela pede carona na entrada da rodovia, sempre no mesmo ponto, perto de um matagal.
A mulher está trajando assim, um vestido florido, daqueles antigos, e segura uma bolsa de couro desbotada. Já foram registradas ao menos 5 ocorrências com motoristas que pararam para ajudar essa senhora. Ela agradece, entra no carro e depois ela desaparece antes mesmo do primeiro pedágio. Alguns relatam que sentem um cheiro também de lavanda forte quando ela some. Outros dizem que ela fala sobre ir visitar o marido no hospital antes de se calar de repente. Uma câmera flagrou a porta de um carro abrindo e fechando sozinha e o motorista conversando com alguém que não aparece na imagem. Mas ele garante que é essa mulher, a idosa. Gente, tudo isso que eu estou relatando aqui, eu vejo acontecer. Eu sou testemunha ocular. Mas tem um caso que esse sim ficou também na minha memória. Até hoje, acho que ficará para sempre. Era uma noite abafada, perto das 3 horas da manhã. Uma carreta passou devagar demais, mais devagar mesmo, assim, mais do que o normal, sabe? Uma carreta que vem quase que parando. O ronco do motor soava estranho, como se arrastasse uma corrente. O motorista da carreta, o carreteiro, ele parecia exausto, mas havia algo além do cansaço. Os olhos dele estavam arregalados, vermelhos, de tanto chorar ou de não dormir, sei lá. A camisa branca estava manchada de sangue, principalmente no peito. Eu estendi a mão. Ele me entregou uma nota de R$50, tremendo. Os dedos dele estavam gelados. "O senhor está bem?" Eu perguntei com a voz mais calma que eu consegui. "Tudo bem com o senhor?" Ele me olhou, um olhar vazio, quase morto, e disse apenas uma palavra: "Ela." E aí ele arrancou com o caminhão, acelerando como se fugisse de alguma coisa. Poucos minutos depois, um policial rodoviário me chamou no rádio. "Catiane, por favor, confirma as imagens do caminhão que passou agora há pouco. Ele tombou a uns 800 metros depois do pedágio. O motorista morreu. E eu estou indo aí para pegar o vídeo. Por favor." Santo Deus. Eu revi as imagens. Eu vi o caminhão. Eu vi o homem sozinho na cabine. Mas naquela noite, antes de morrer, ainda com os ossos esmagados, ele conseguiu dizer aos socorristas: "Tinha uma mulher de branco, deitada na cama atrás do banco, olhos abertos, olhando para mim. Mas a câmera mostra que ele estava sozinho." Quero dizer para vocês que tudo isso acontece nas madrugadas da Bandeirantes. E com a permissão de vocês, eu quero voltar aqui para contar outros casos. Mas por hoje, eu vou para um relato que vai encerrar essa minha participação de hoje. Aconteceu numa madrugada abafada de dezembro, quando o céu estava pesado e sem estrelas. Aconteceu uma das coisas mais bizarras que eu já presenciei. Eu estava no meu guichê, aquele, o de número 4, como sempre meio sonolenta, tomando um café morno e olhando o vazio da pista. Eram quase 2h20 da manhã, quando eu ouvi um som alto, muito alto. Era uma música, uma melodia, mas não qualquer música ou qualquer melodia, parecia um hino fúnebre. Pesado, arrastado, como aqueles que tocam em velórios antigos. Uma marcha lenta e triste,
que fazia o peito apertar só de ouvir. O som vinha de um carro que se aproximava devagar, com os faróis acesos, cortando a neblina rasteira que cobria o asfalto. Achei que fosse algum tipo de provocação ou uma daquelas pegadinhas idiotas de fim de ano. Mas à medida que o carro se aproximava, algo parecia errado, muito errado. Ele parou diante do meu guichê. O carro era um sedã preto, novo, reluzente. O motor estava ligado. O rádio berrando aquele hino macabro. Mas não havia ninguém no banco do motorista. Uai, mas nem no banco do passageiro. Nenhuma alma à vista. Me aproximei devagar, engolindo seco, com o coração batendo nas têmporas. Chamei pelo rádio o supervisor da madrugada. Renato, tem um carro aqui, sem ninguém dentro, sozinho, parado, o som tá tocando. No meu guichê, no meu guichê, Renato, alto demais. Renato respondeu na mesma hora, mas a sua voz veio tensa. Como assim, carro sozinho, sem motorista? Sem ninguém, Renato, sem ninguém, e tá ligado. Enquanto eu falava com o Renato, então de repente a cancela abriu sozinha. Os sensores não detectaram nada. O carro ficou ali parado por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. E então, lentamente começou a se mover, sem ninguém ao volante, como se fosse guiado por mãos invisíveis. Segui por alguns metros até que ele parou sozinho no acostamento, com o rádio ainda tocando aquele maldito hino. Os mecânicos da concessionária chegaram minutos depois. Reviraram o carro inteiro. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma falha eletrônica. O sistema estava intacto. O carro, de acordo com os documentos, tinha menos de 3 meses de uso. E o mais perturbador, o rádio. Nenhum botão respondia. Nada desligava o som. Eles tiveram que desconectar a bateria para fazer o rádio parar de tocar. Aquilo me deixou estranha por dias, e não foi a única vez que o ar da madrugada parecia carregar algo além do vento. Ali, gente, eu já ouvi gritos vindo da mata fechada ao lado da rodovia. Gritos de mulher, de criança, às vezes algo que parecia animal, mas não era. Eram lamentos, quase sussurros, mais agudos o suficiente para me fazer levantar da cadeira e olhar com medo pela janelinha lateral. Uma vez eu vi 2 olhos brilhando na escuridão, a metros de altura do chão, como se alguma coisa enorme estivesse entre as árvores parada e me observando. Os olhos não piscavam, apenas fitavam. Queria dizer a vocês que tudo que eu relatei aqui, embora possa parecer exagerado, é tudo honesto e sincero. E trabalhando ali, com o tempo, eu comecei a perceber um padrão, um ciclo estranho que se repetia, quase sempre entre 00:30 e 3h da manhã. Quase sempre quando o frio chegava do nada, mesmo em noites quentes. A temperatura caía de repente. Eu, junto com ela, e um silêncio que não é comum, também esfriava. Um silêncio denso que pesa sobre os ombros, como se o mundo parasse por um segundo e respirasse fundo antes de mostrar o que estava escondido. Algumas pessoas me perguntam: e aí, você fica com medo? Claro que eu fico. E eu já pensei 1000 vezes em largar tudo, pedir transferência por turno da tarde, arrumar um emprego numa loja de shopping, num escritório qualquer coisa que me afaste da escuridão da rodovia. Mas tem algo, sabe? Algo que me prende aqui. Algo que vai além do salário, da estabilidade ou da rotina. Sim, é lógico que eu também gosto de trabalhar aqui. É como se eu tivesse sido escolhida para ver essas coisas. Como se houvesse um chamado, uma voz sussurrando que eu preciso seguir, que eu preciso continuar. Que há muito mais para ser revelado à minha pessoa, que a estrada quer falar, que eu sou a pessoa indicada para ouvir.
Ou uma vez um caminhoneiro, velho, de mãos calejadas e olhar cansado, ele parou também no meu guichê. Aí esse caminhoneiro me entregou assim um dinheiro, sem que eu dissesse nada. Ele falou: moça, as estradas guardam segredos e à noite elas sussurram esses segredos para quem tem ouvidos. Moça, quem está na estrada, como é meu caso, e o seu também, a gente tem que estar preparado para isso. Entreguei o troco pro caminhoneiro, dei um sorriso de agradecimento, e quando ele estava saindo eu falei que ele tinha razão. Eu nunca mais esqueci, porque eu ouço toda noite eu escuto. E você que está me ouvindo, teria coragem de ouvir também? Eu sou a Catiane Moreira Sampaio, moradora na região de Sumaré, trabalhadora do pedágio. Presto o meu serviço na rodovia dos Bandeirantes. Olha, eu nunca imaginei que uma rodovia guardasse tantos segredos e mistérios.